Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Oi, doutora Tatiana, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, a nossa equipe querida. Hoje o tema, então, é gravidez psicológica de animalzinho doméstico. As cadelinhas, as gatinhas, elas realmente acham que estão grávidas, doutor? Na verdade, não é que elas acham que elas estão grávidas. O termo gravidez psicológica é um termo, digamos assim, humanizado, né? O termo é uma falsa prenhez, que a gente fala, né? Mas ela tem, na verdade, correlação com os hormônios da cadela e com a fase do ciclo, do cio em que a cadela se encontra, entendeu? Do ciclo estral que a cadela se encontra. Então, na verdade, a gravidez psicológica, que a gente chama, né, ela é uma questão evolutiva. Ela acontece por questões evolutivas, para que a fêmea alfa da matilha pudesse sair para caçar e deixar os seus filhotes sendo amamentados por outras cadelas que estão em pseudociese, em gravidez psicológica. Que interessante isso, gente. Então a cadela se a cadela chefe ali da matilha estivesse prenha, mas precisasse sair para caçar, as outras não estavam prenhas, mesmo assim tinham leite, é isso? Isso, elas entram num quadro de... É como se fosse, assim, elas têm os sintomas, né? Elas mudam de comportamento, algumas ficam com o abdômen redondinho, às vezes a cadela começa a cavar, procurar um lugarzinho para se esconder, como se estivesse querendo se intocar, às vezes adota um objeto, por exemplo, uma coleira, ou um brinquedinho, ou um bichinho de pelúcia, ela adota e fica ali com ele no ninho, cuidando dele. E, logicamente, né, existe um aumento das mamas com produção de leite. Mesmo não estando prenha? Mesmo não estando prenha. E aí a gente estima aí que mais ou menos uns 50% das cadelas pode ter gravidez psicológica em algum momento da vida, ou tem cadelas que tem, depois de todos os cios, acabam tendo gravidez psicológica, que ela geralmente ocorre de 45 a 60 dias do pós-cio, né? Terminou o cio, aí 45 dias depois, que seria mais ou menos ali na fase que ela iria, de repente, entrar no terço final de gestação, tudo, ela entra na gravidez psicológica. Maravilha, que interessante isso. E dura quanto tempo esse comportamento da gravidez, ou da, como é que chama? Prenhice? Pseudociese, que é uma falsa gravidez, né? Uhum. Ela costuma durar em torno de 10 dias, 2 semanas, às vezes pode até acontecer de durar um pouco mais. Uhum. No geral, a gente nem precisa se preocupar. Na grande maioria das vezes, o quadro, do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora, né? Mas, assim, existem algumas cadelas que podem produzir leite excessivamente e às vezes até fazer um quadro de mastite por conta daquele leite em excesso. Tem cadelas que começam a lamber a própria mama ou a se auto-mamar, e aí elas perpetuam o problema. Ele pode durar mais tempo do que o normal, porque ela está ali mamando o próprio leite. E assim, a gente deve deixar passar desde que isso não traga consequências para a cadela, né? Não tem quadro de mastite recorrente, ou fica por um período muito longo. Tem fêmea que às vezes pode ficar um pouco mais agressiva. Então, se não tiver nenhum prejuízo no dia a dia do animal, a gente deixa passar. Agora, isso se repete todo mês ou tem mês que não se repete? Tem algum período que é mais comum, assim? Não, então, na verdade, Mário, assim, o ciclo das cadelas, ele dura em torno de 6 meses, né? Não é como da mulher, que a mulher ela tem um ciclo ali de 28, 30 dias. O ciclo dura 6 meses. Então, quando a cadela ela entra no cio, o cio dura ali em torno de 20, 25 dias. Aí ela tem a fase do pós-cio, e nessa fase do pós-cio, ela faz a gravidez psicológica, 45 dias depois de terminado o cio, em torno disso, né? Entendi. Pode ser antes ou pode ser depois. Mas o ciclo delas é um ciclo longo, então a cadela costuma entrar no cio de 6 em 6 meses, ou de 7, ou de 8 em 8, depende, né? Aí, sempre que tem o cio, a gente conta aí 45, 60 dias, a gravidez psicológica pode aparecer. Que interessante. Doutora Tati, tem pergunta para você, acho que é o Devandro. Fala, Devandro.
Ô Mário, você falou de remela, aí me recordou a minha bichinha aqui. Eu tenho uma Lhasa que vai fazer 21 anos agora o mês que vem. Ela tá bem ainda de saúde, graças a Deus, os dentinhos dela estão todos lá, mas ela tá quase cega. E aí ela remela, ela tem muita remela nos olhinhos. Às vezes quando eu pingo o colíriozinho nela, mas mesmo assim ela tem muita remela nos olhos. A doutora indica alguma coisa a se fazer? Indica, doutora. Olha, o Lhasa Apso, assim como o Shih Tzu, né, são cães braquicefálicos. Então, eles têm aquele olho proeminente, né, que muitas vezes tem uma dificuldade de lubrificação só pelo tamanho em si. Então, isso pode provocar uma secura dos olhos e produzir uma remela um pouco mais seca, mas é muito comum esses animais também sofrerem de ceratoconjuntivite seca, que é uma condição de saúde, que é um problema oftalmológico. E aí, o olho seco, que a gente chama, né, ele precisa de tratamento específico. Então, se ela está remelando muito, pode ser uma infecção ocular, pode ser um olho seco. Seria bem interessante passar pelo oftalmologista, fazer o teste de lágrima, que existe um teste para medir a lágrima, e ver se é esse realmente o diagnóstico ou não, para poder dar um tratamento adequado. E 21 anos é bastante, né? Ela é uma guerreira. Que bom. Doutora Tatiana, muito obrigado, viu? Agradeço. Até a próxima quinta.